Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deu início no dia 15 de abril ao ciclo de discussões Agricultura em Debate. Na oportunidade, a senadora Ana Amélia presidiu o seminário. O Brasil tem uma balança comercial positiva com o Mercosul. Em 2010, o Brasil exportou mais de 22 bilhões de dólares para o bloco e importou 16 bilhões de dólares. Os vizinhos levam vantagem nos produtos agrícolas. No agronegócio, as exportações brasileiras para o Mercosul são pouco significativas. Como destino das exportações brasileiras, apresenta uma oportunidade importante para que as empresas brasileiras justamente encontrem mercado, encontrem destino para os seus produtos manufaturados, produtos de maior valor agregado. Aí, em termos percentuais, apenas confirmando a informação do slide anterior, 91% daquilo que o Brasil vende para o Mercosul é de produtos manufaturados. Bom, aqui então nós damos destaque às importações. Bom, as importações brasileiras provenientes da região são compostas de produtos básicos e também de produtos manufaturados. Basicamente, os produtos manufaturados têm um destaque considerável. E aí eu menciono também no destaque a variação em termos percentuais, crescimento dos básicos de 13%, 13,5%, semi-manufaturados, de 49% e manufaturados de 29%. Ou seja, basicamente um crescimento em todas as três categorias, com destaque aí para os semi-manufaturados, mas uma base, digamos, uma base pequena. Eu gostaria então de destacar que na comparação exportações brasileiras para o Mercosul e importações brasileiras do Mercosul, naturalmente nas importações o destaque para os produtos básicos é maior. Bom, aí então, reforçando o slide anterior, de tudo que o Brasil importa da região, dos países do Mercosul, 78,7% é de produtos manufaturados, básicos com 18,5% e aí semi-manufaturados 2,8%. Aí nós notamos um destaque muito grande para automóveis, não é? Automóveis com realmente uma representatividade forte, sobretudo quando somado a autopeças. Ou seja, esse setor, compreendendo peças e partes e produtos acabados, corresponde a uma parte expressiva daquilo que o Brasil vende para o Mercosul. E vejam que esses dois itens são acompanhados de veículos de carga, justamente demonstrando a importância do setor automotivo para o Mercosul. Bom, depois nós temos, enfim, outros produtos que também compõem essa pauta. E aí, então, nesse próximo slide, eu dou um destaque às importações brasileiras do Mercosul, dos países da região, mostrando justamente que, de tudo que nós importamos justamente da região, 86,8%, 87% vem justamente da Argentina, e aí Uruguai e Paraguai também com uma participação nas importações brasileiras provenientes do bloco. O Mercosul vem se posicionando como um destino importante para as exportações do Brasil, chegando no final de 2010 a ocupar 11,2% de tudo aquilo que o Brasil exporta para o mundo. E aí no início desse ano, no primeiro trimestre de 2011, nós verificamos justamente um aumento aí dessa participação relativa do Mercosul entre os diversos destinos das exportações brasileiras. Por outro lado, nas importações, o Mercosul vem perdendo um pouco de participação como origem das importações brasileiras, ocupando hoje 9% de tudo aquilo que o Brasil importa do mundo em geral. O diretor do Departamento do Mercosul do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Bruno Bar, lembrou o surgimento do bloco no início da década de 90, tempo em que havia temor como fragmentações de nações e formações de blocos econômicos. O embaixador afirmou ainda que o Mercosul aumentou a inserção brasileira na região. Quando havia uma grande perplexidade sobre como que o Brasil iria se inserir no mundo, no começo dos anos 90, quando há uma percepção de que o mundo estava se fragmentando em diversos blocos econômicos, e o Brasil se via diante dessa questão de como que ele se inseriria no mundo. E como o nosso comércio internacional é historicamente dividido de forma bastante
similar entre diversos blocos, diferentemente, por exemplo, de um país como o México, tem mais de 90% do seu comércio vinculado a um grande parceiro. O Brasil não, é o que se chama um global trader, ou se quiser um small global trader, mas de que maneira é um global trader. Nós nos víamos diante de uma grande questão de como nos inserir no mundo. O Mercosul surge nesse momento como uma resposta estratégica. Havia uma grande preocupação de que os nossos parceiros, os nossos vizinhos, iriam tratar de seguir o exemplo dado pelo Chile, pelo México, né, e que vinha sendo tentado também por outros países como a Colômbia, de se inserir mais explicitamente na economia do Norte, negociar acordos de livre comércio com os Estados Unidos. O exemplo do NAFTA teve um grande impacto na região. E nós vivenciamos naquele momento, na década de 90, nos nossos parceiros mais imediatos, um grande interesse, digamos assim, uma corrente de opinião dentro desses países extremamente favoráveis à negociação com os Estados Unidos. O Mercosul surge de uma maneira, nesse contexto, em que ele dá àquelas correntes de opinião que tinham uma visão diferente de que o Brasil tinha que buscar um espaço próprio de inserção, que o Brasil era grande o suficiente e tinha uma posição geopolítica que justificava que ele buscasse ser ele mesmo um centro organizador do comércio e da economia na América do Sul. Essa corrente de opinião que se contrapunha à corrente digamos assim, NAFTA ou pró-Norte, ganhou um reforço muito importante com a realidade do Mercosul, que surge no começo dos anos 90. Então, na verdade, o Mercosul ele reequilibra a discussão dentro de todos os países, inclusive no Brasil, e coloca muito claramente, com muita força, na agenda do debate público, a realidade da inserção regional brasileira e da realidade do Brasil como um país sul-americano e da importância do papel do Brasil na América do Sul. O deputado federal Luiz Carlos Reis disse que é preciso corrigir as assimetrias nas relações comerciais na região. Segundo o deputado, o produtor brasileiro costuma sair perdendo na comparação com o produtor de outros países do bloco. Podemos pegar um trator John Deere que paga R$191 mil um produtor do Paraguai e paga R$260 mil um produtor do Mato Grosso do Sul, né? O senador Requião, quando foi governador, tinha um programa para as máquinas New Holland, né? Trator e colheitadeira, tinha ainda uma diferença. Mas mesmo assim, aquela diferença que Vossa Excelência tinha lá no seu estado, ainda é mais caro que os preços que um produtor do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai paga por um trator, por uma colheitadeira fabricada ou no Paraná ou no Rio Grande do Sul, né? Vendido lá nesse país. O arroz do Rio Grande do Sul paga essa diferença, né? Então, essas são as diferenças que nós temos e isso aí se soma. Então, nós precisamos encontrar caminhos, por exemplo, a tributação, embaixador Bruno Batti, arroz produzido no Rio Grande do Sul, ele é exportado com 12% de ICMS. Para alguns estados, 7%. Né? Enquanto que uma mesma empresa que importa do Mercosul, se levar para São Paulo paga 7%, nós pagamos 12%, se levar para Minas Gerais paga 0%, nós pagamos 12%, se levar para Pernambuco paga 0%, nós pagamos 12%. Quer dizer, tem diferenças cruciais, quer dizer, isso afeta a nossa competitividade. Uma tonelada de frete que eu vou pagar de Montevidéu para o Nordeste, né, dá em torno de $60 a tonelada, e de Rio Grande lá para o Nordeste, $110 a tonelada. Quer dizer, vejam as diferenças que nós temos. Eu pegava ainda hoje de manhã com o produtor lá, Antônio Seolim, de Uruguaiana, 1 litro de diesel lá na Amélia. 1 litro de diesel, um produtor que planta na Argentina, ele está pagando hoje 1,03 o litro. E no Rio Grande do Sul, lá em São Borja, isso é Petrobras. E no Rio Grande do Sul o cara está pagando R$2 o litro, R$2,10 o litro, entende? Então vejam que as diferenças que daqui a pouco não é o produtor que não é competitivo, quer dizer, ele é competitivo, muito eficiente. Agora, infelizmente, ele não consegue concorrer com essas distorções, né, que o mercado tem, e é isso que nós estamos pedindo, que o governo brasileiro consiga corrigir essas distorções. A Gerdau fabrica arame no Rio Grande do Sul.
E se comprar no Uruguai, paga R$ 145 um rolo. Se comprar no Rio Grande do Sul, paga R$ 280 um rolo. Quer dizer, como é que fica isso aqui? Então, o mesmo rolo de arame, com 1.200 metros, paga esse preço. Então, essas diferenças que nós temos que corrigir. Isso é papel do Senado, é papel da Câmara, é papel do governo federal, né? Corrigir essas distorções. Essas diferenças das máquinas, por exemplo, uma vez eu peguei a nota, né, uma máquina John Deere 1175, que passava na ponte de São Borja, para a Argentina, R$ 345 mil, né? Enquanto que o preço que nós tínhamos ali era R$ 218 mil, 126 mil de diferença. Então, isso aqui era 2008 dados. Então, todas essas diferenças fazem com que o produtor acabe não sendo competitivo. O embaixador colocava que boa parte do arroz produzido no Uruguai, na Argentina, é de gaúchos, no caso, ou brasileiros. Eles vão para lá justamente pelas condições mais favoráveis de produção e depois vêm concorrer com quem planta no Brasil, né? Então, essas diferenças que a gente está buscando, e nós precisamos corrigir isso. Vivemos uma crise permanente, né? Não é pela quantia digamos assim, que é internalizada. Até o volume chega a ser mais ou menos 10% do nosso consumo, mas esses 10% eles distorcem o mercado interno pelas diferenças de frete, pelas diferenças tributárias e pela diferença dos custos de produção. Um hectare de arroz do Rio Grande do Sul, $2.400. Um hectare de arroz na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, $1.400, $1.500. Como é que um produtor vai concorrer com isso? Existem defensivos que nós não conseguimos usar aqui no Brasil, nós não podemos comprar. O produtor que vai no Uruguai é contrabandista, buscar 1 litro de um determinado defensivo. Ele é contrabandista. Agora, o arroz que usa aquele defensivo entra aqui no Brasil. O trigo que usa aquele defensivo entra aqui no Brasil concorrendo com o nosso trigo e com o nosso arroz. Estas distorções nós precisamos corrigir. O vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Rivassi Speroto, e também é diretor conselheiro da Federação das Associações Rurais do Mercosul, representou o setor produtivo e se mostrou otimista. Se nós olharmos aqui, o Mercosul hoje é o grande provedor de alimento do mundo. Nós hoje temos mais 150 milhões de hectares a serem de imediato utilizados. Olha que eu estou já considerando nesta quebra o que estão querendo nos tirar num quadro de outro tema que não é objeto da presente reunião, que são as reservas que têm que ser feitas num código que penaliza os brasileiros. Opinião pessoal aqui, eu gostaria que ficasse claro, não de entidade. Mas vamos nos ater o que nós somos perante o contexto